Tudo tranquilo? Como é que foi a semana? Tudo certo, né? Hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de felicidade, porque nós estamos aqui na casa do Senhor para adorá-lo. É ou não é verdade? Mas hoje também é um dia de felicidade na vida do Antônio Augusto, porque ele vai ser dedicado a Deus nesse momento, amém? Geralmente nós temos o costume de fazer a dedicação das crianças no segundo culto, mas por motivos de força maior, a gente vai realizar agora no primeiro culto. Então eu quero convidar aqui à frente a Alessandra, o Lucas, né? Os pais aí. Isto. Antônio Augusto. Tudo bem? E aí, tudo bem? Vocês já ouviram falar de Samuel? O profeta? Homem de Deus, né? Foi um homem que foi um homem segundo o coração de Deus, digamos assim. Ainda no ventre, a mãe, ela, antes de conceber, antes de engravidar, a mãe já tinha dedicado Samuel ao Senhor. E hoje vocês também estão tomando essa decisão de entregar o pequeno Antônio Augusto nas mãos de Deus também. Eu tenho um texto aqui que eu quero ler para vocês, que está no livro dos Salmos, Salmo 127, verso 3 em diante, fala sobre um presente do Senhor que Ele dá para vocês. O texto diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Deus deu um grande presente para vocês, esse lindo bebê, para que vocês possam, assim como Samuel, dedicá-lo, instruí-lo, ensiná-lo no caminho do Senhor. Nesse momento, o pequeno Antônio, ele é como uma flecha nas mãos de vocês. E só depende de vocês se essa flecha vai acertar o alvo. Só depende de vocês se o sucesso, a vitória, as conquistas para a glória de Deus que o Antônio vai conquistar, tudo isso depende de vocês. Hoje é o desejo de vocês de entregarem a vida dele nas mãos de Deus, e é o desejo de vocês de ensinarem e educarem para que ele possa ser uma bênção na vida de outras pessoas, como o profeta Samuel foi. Hoje vocês decidem acertar essa flecha no alvo que é o Senhor? Sim? Sendo assim, então eu gostaria de convidar que aqui na frente a gente se ajoelhasse, e a igreja pode permanecer como está, que nós vamos dedicar o pequeno Antônio para o Senhor. Vem um pouco mais para cá. Alguém pode me ajudar aqui com o microfone? Cadê a família? Família, levanta a mão, a família que está presente aqui. Querem vir aqui na frente? Querem vir? Então venham. Venham participar desse momento. Ajoelhar aqui então. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, com o pequeno Antônio Augusto, um bebê ainda que não entende o que está acontecendo, mas os seus pais entendem, Pai. Essa família que está de joelhos aqui na frente entende que a partir de hoje eles querem dedicar
a sua vida, eles querem dedicar as suas forças para educar o pequeno Antônio Augusto nos caminhos do Senhor, Pai. Então, Pai, nós queremos pedir que no Teu santo trono o Senhor aceite essa criança, Pai, e que o Senhor use ela para que ela seja uma bênção para a Tua glória, Pai. E nesse momento nós queremos consagrar essa criança, esse bebê ao Senhor. Queremos dedicar o Antônio Augusto, Pai, nas Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer dele os planos que o Senhor tem para ele, Pai. Que o Senhor possa abençoar essa família e dê forças para que eles possam educá-lo, para que eles possam acertar o alvo como uma flecha, Pai. Esteja com essa família, esteja com o pequeno Antônio Augusto. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficar com o pezinho todo sujo agora. Essa aqui é a primeira Bíblia do Antônio Augusto, amém? Por onde ele vai começar a aprender a ouvir da palavra de Deus. Eu quero entregar essa Bíblia aqui nas mãos da Alessandra e do Lucas, e que Deus possa abençoar a família de vocês. Aqui também está o certificado de dedicação. Deus abençoe, muito obrigado. Som. Hoje, infelizmente, nós temos a presença do pastor Breno nessa igreja como um convidado para pregar aqui. Faz favor, Breno. Há um ano atrás, nós tivemos a alegria, a felicidade de ter um filho dessa terra. Deus trouxe ele para cá. Imagina só, a gente precisava tanto de um pastor jovem para essa igreja, tanto, e a gente buscava longe, a gente pesquisava outros estados, pesquisava nos colégios, e esse garoto morava aqui do lado da igreja, e o Senhor mandou ele para cá. Olha, aliás, Deus não mandou você para cá, você esteve aqui e só voltou. Mas hoje o pastor Breno está aqui como convidado para pregar nessa igreja, porque ele já não é mais pastor aqui dessa igreja. Ele vai para a cidade de Uberaba, e lá será uma bênção também. Nós cremos nisso, viu, pastor Breno? Ele sabe que eu já falei umas coisas a respeito dele ir embora, mas é tudo brincadeira. É óbvio que a gente queria que ele ficasse aqui, mas o Senhor quer outras coisas para ele. E o Senhor também estará preparando alguém para vir para cá. Da mesma forma que já estava preparando você desde o início e a gente nem sabia. E eu gostaria de convocar uma turma aqui. Eu queria que o pessoal dos jovens... Cadê, pessoal? Fiquem de pé, por favor. O Breno, durante esse um ano, ele fez muitos amigos aqui nessa igreja, e ele esteve colado com uma equipe muito interessante. Com a equipe dos jovens... Aliás, espera aí um pouquinho, hein? Se preparem. Pessoal da música dessa igreja ficou muito amigo do Breno, a gente ficou muito junto. Principalmente, pessoal da música, pessoal dos jovens. Então, se preparem aí. Só um momento.
gostaria que os jovens viessem aqui à frente. Pessoal da música, por favor, fique aqui, Zoe. Fique aqui, Pastor Breno. Não vai embora, Pastor Breno. Pastor Breno não vai embora, não vai embora. Ô, Pastor Breno 2, faça favor, volta aí com a sua mochila, meu amigo. Essa igreja ama esse rapaz. E aí nós queremos dizer para todos vocês que ele está levando assim um pedaço da nossa igreja junto com ele. Ele foi muito importante aqui e vai com certeza fazer um movimento lá onde ele for. E vai ser muito abençoado lá também. E nós vamos continuar firme aqui, sem saber quem é o nosso pastor jovem, porque nós sabemos que o Senhor vai mandar um para cá. E ele vai ser convidado a vir aqui muitas vezes. Eu espero que você aceite, né, Marla? Para quem não sabe, a Marla é namorada do pastor Breno. Oh, meu Deus. Eu sei que pelo menos uma vez no mês, eu acho que o pastor Breno vai pregar aqui na nossa igreja. Pastor Breno, Deus te abençoe, viu? Você é muito amado, muito querido aqui. E tem gente que fica durona aqui, talvez nem chegou perto, mas sabe a diferença que você fez na vida dos meninos dessa igreja, da música também, Semana Jovem, os movimentos todos. Então, os vídeos, gente, os vídeos desse menino, a gente vai continuar encomendando para você mesmo, tá? Trabalho missionário, gente, hora de ajuda humanitária. Deus te abençoe, viu, querido? Nós amamos você. E nós temos presente. São lembranças. Não, é para o pastor Breno. Não é para o pastor Breno fake, não. São lembranças mesmo, fotos da turma aqui. É um álbum de fotografias. Ele vai ter que ficar vendo essas fotos mesmo, porque senão acaba esquecendo da gente. E ele estará no acampamento de carnaval, né, no nosso retiro espiritual jovem, que é aberto para todos que quiserem participar, é lógico. Ele vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Agora mesmo você vai falar. Agora a gente quer ver o seu presente. O outro. Olha, camisa nova, muito bem. Vai. É assim, ó, como é a primeira igreja, ele ganha só a camisa. Quando você voltar aqui, que tiver mais tempo, ganha o terno. Tá? Fala do Acampe Jovem. Oi, gente, eu não gosto desses momentos assim não, viu? Eu sempre procuro tirar da minha cabeça, que eu sou muito emotivo, eu choro demais. Né? Já chorei demais no território jovem, né? No último que eu fiz aí. Mas muito obrigado aí por todos vocês. Estou tentando falar aqui, segurando para não chorar. Muito obrigado de verdade. Vocês foram uma família, é isso aí. Pode descer, desce. Desce as que eu choro mais, por favor. Gente, quem foi aqui no acampamento de carnaval do ano passado? Foi bom ou não foi? Hoje, esse ano tem repeteco, viu? E vai ser melhor ainda. Tem algumas fotos aí do lugar? Olha só aí, gente, ó. Olha só as fotos do lugar. Tem até uma ilhazinha, uma lagoa. A gente conseguiu aí uma mansão. Onde que fica o lugar lá? Perto de onde a gente acampou da última vez, né? Em Esmeraldas, na BR-040. Olha só o campo gramado, gente. Pode levar a sua chuteira para jogar bola. Vai ser bom demais, viu? Acampamento de carnaval, apesar de não estar mais aqui, eu vou estar com vocês no acampamento de carnaval, amém? Então, é o principal motivo para você ir, viu, irmão? Beleza, hein? Quem me dera tivesse essa moral toda, né? Faça planos para o acampamento de carnaval, onde nós vamos poder nos conhecer melhor. Um dos objetivos dessa comunidade é viver exatamente em comunidade.
A gente fala que o nosso irmão é irmão, mas a gente só conhece ele no sábado, de bom dia e feliz sábado. Então a gente vai poder estreitar mais as nossas relações, as amizades e quem sabe a gatinha encontrar um gatinho, o gatinho encontrar uma gatinha, né? Foi lá que eu e a Marla, foi lá que tudo começou, né, amor? Cadê? Na festa, a gente foi lá na festa, aí eu, que não sou bobo nada, dei a mão para ela. Então, enfim, gente, não percam o acampamento de carnaval. As vagas são limitadas, são limitadas. Então, é para você que é jovem, é para você que quer levar a sua família. Procure saber com o pessoal da produção aí a questão de valores, datas e tudo mais, beleza? Quem recebeu um cookie aí na entrada? Aqui, ó, o meu está aqui, ó. Gostoso pra caramba, viu? Quem preparou isso aqui foi o pessoal da ASA. Eles têm um espaço gastronômico que fica ali embaixo na nossa padaria. E durante o mês de fevereiro, acho que é 9 e 16, se eu não me engano, vai ter curso de culinária aqui. Então se inscreva, traga aquele seu amigo que gostaria de cozinhar, que faz tudo no micro-ondas, traga essa pessoa também. Amém? Amém. Gente, hoje é o meu último sábado aqui na nossa comunidade. A partir da semana que vem, estarei indo para um novo desafio na cidade de Uberaba. A Associação Mineira Central, que é a parte da igreja que ajuda a cuidar da nossa região central do estado, está me enviando para Uberaba com o objetivo de implantar uma igreja missional. Amém? E muitas das coisas que eu vou implantar lá, eu aprendi aqui com vocês. A gente está num caminho aí, num processo para crescer, né? Mas quando eu percebi o tamanho do projeto, da ideia, da revolução que eles querem fazer nessa cidade, a primeira coisa que eu veio na minha mente, sabe o que foi? Que medo. Gente, me deu medo. Imagina, eu tenho 23 anos, estou indo para uma cidade onde eu não conheço ninguém, não conheço os costumes, é a cidade do Chico Xavier, para começar um projeto de igreja que até agora eu conheço só na teoria. Dá medo, gente, muito medo. Como é que é um relacionamento à distância, 500 quilômetros? Dá medo, gente, dá ou não dá? Dá medo. E o medo tomou conta de mim e continua tomando conta de mim pelos desafios que eu vou encontrar nessa cidade. Quando eu estava pensando nesse meu medo, eu me lembrei, quando eu estava fazendo estágio na igreja da Vila Olímpia, lá em São Paulo. E eu estava lembrando de um amigo, o Estevão Queiroga, que também estava indo embora, estava saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro, e ele também estava com medo. E ele trouxe algumas reflexões sobre o medo, que eu gostaria de falar para vocês aqui nessa manhã. Não sei se deu para entender direito aí o tema da mensagem, que está aí no seu guia de mensagem, está aqui na projeção também. Medo positivo, não é medo eu curto não, ou curte não. Medo positivo. Como é que é esse negócio aí, pastor? Vamos entender isso aqui agora. Gente, a realidade é que quando a gente se depara com uma grande mudança, ou com algo que a gente não tem como dominar, ou saber qual vai ser o resultado, geralmente bate na gente o quê? Medo. O que é que vai acontecer? Os desafios que nós temos para 2014 é o casamento que tem que arrumar, é a formatura que está para chegar, você se formou e está desempregado, não sei. Bate o medo na porta, o que é que eu vou fazer? As contas para pagar, ainda mais agora no início do ano, né? IPTU, IPVA, aí vai conta atrás de conta, e aí bate o medo, será que eu vou dar conta? Essa comunidade, ela tem grandes desafios para 2014. E quando a gente vê esses desafios que estão aí na nossa frente, a gente tem o quê? Medo. A comunidade de jovens dessa igreja tem um desafio muito grande nesse ano. E quando vê seu pastor jovem indo embora, bate o quê? Medo. Medo do que a gente não consegue enxergar, observar e ver.
E na Bíblia nós temos muitos personagens bíblicos que também tiveram medo. Pedro é um exemplo, quando Jesus chamou ele para andar na água, né? Ele teve medo, tirou os olhos de Cristo um instante e afundou. Os discípulos tiveram medo quando viram um vulto pensando que era um fantasma e era Cristo. Gente, o povo de Deus também sente medo. Mas hoje eu quero falar sobre um personagem da Bíblia que foi um rei de Israel. O nome dele é Josafá. Então eu gostaria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Crônicas 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Abriram aí, gente? Se você tem uma Bíblia, ou seja ela no smartphone, ou no seu tablet, em papel assim mesmo, abre aí. Se você não tem, junte com alguém que está perto aí e acompanhe a leitura. Olha para o seu colega que está do lado aí. Achou? Olha para o seu colega que está do lado. Fala assim, você tem medo do quê? Hoje você vai saber que o medo é positivo. Fala para ele. Hoje você vai saber que o medo é positivo. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui para louvar o Teu nome, queremos pedir a Tua presença nesse momento, dominando a nossa mente para que a gente possa entender a Tua mensagem, Pai. Que o Senhor possa me purificar e purificar as minhas palavras para que eu venha falar somente de Ti, é o que pedimos por Jesus. Amém. E o texto diz o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 20, versos 1 até o 3. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve o que, gente? Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Quem foi Josafá? Josafá, segundo os capítulos 17 até o 20 de 2 Crônicas, ele foi um rei de Israel, filho de Asa, rei de Judá. Desculpe aqui. Ele foi um rei da tribo de Judá, filho de Asa, substituiu seu pai após a morte. E quando ele entrou no reino, ele fez algumas coisas muito interessantes. Ele pegou tropas e cercou todo o reino de Judá. Ele construiu cidades fortificadas, muros, colocou vigias por toda a terra. E como se não bastasse, ele tinha um exército pronto para a batalha, mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de soldados prontos para morrerem, assim como aqueles valentes de Davi. Davi tinha 30, ele tinha 1 milhão. Um exército poderoso, um reino fortificado e próspero. Mas o mais interessante é perceber que Josafá continuou o legado do seu pai, ou seja, ele continuou seguindo aos conselhos do Senhor. Josafá continuou colocando Deus como o personagem principal daquele reino, fazendo a vontade de Deus. E ele foi muito ousado, gente. Ele foi muito ousado quando ele pegou levitas e mandou os levitas irem em todas as cidades do reino para ensinar ao povo sobre o Deus verdadeiro que muitos já haviam esquecido. Muitos já estavam adorando outros deuses, e Josafá, sabe o que ele fez? Destruiu todos os altares, destruiu todos os templos aos outros deuses. E o povo agora ficou sem entender, e ele enviou levitas para que o povo entendesse quem era o Deus verdadeiro. O homem que foi segundo o coração de Deus. E como todo bom rei, sempre no final da vida dele, a gente vê lá no capítulo 20, a palavra de Deus diz que ele fez o que era bom perante o Senhor.
Nenhum reino do lado ousava atacar Judá. Nenhum reino do lado ousava se juntar e vir contra Josafá numa batalha, porque ele era muito poderoso, tanto com o seu exército quanto a presença de Deus. Josafá, ele fez algo que muitos de nós, quem sabe, precisamos fazer. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Mesmo colocando Deus em primeiro lugar, juntou alguns reis, eles juntaram, e vieram batalhar contra Josafá. Vieram lutar contra o reino de Judá. Mas quem sabe a tropa de Judá era o mesmo número daquelas tropas. Ele tinha Deus do lado dele, ele tinha tropas, pessoas bem preparadas, tinha cidades fortificadas. Josafá estava pronto para qualquer guerra. Mas mesmo assim, ele teve o quê? Medo. Mesmo estando preparado, ele teve medo. E eu pergunto para você, o que é o medo? Pergunta para o seu amigo aí, você sabe o que é o medo? Pergunta, você sabe o que é o medo? O que é o medo, gente? Eu fui pesquisar aí no dicionário, sabe? Olha só a definição que eu achei de medo. Medo é perturbação resultante da ideia de um perigo real, ou aparente, ou da presença de alguma coisa estranha ou perigosa. Medo é pavor, susto, terror, apreensão. Era isso que Josafá estava sentindo, medo. E é isso que eu estou sentindo, pelo fato de ir para Uberaba, medo. O medo, gente, ele é uma reação protetora e saudável do ser humano. E o medo está presente na vida da maioria das pessoas, está presente na sua vida. Existem vários tipos de medo, ou alguma noção de perigo, que diante de algum risco a gente fica meio complexo, fica com medo. Eu quero falar sobre 3 tipos de medo aqui. O primeiro medo é o simples. Medo de inseto, medo de trovão, trovoada, relâmpago, medo de escuro. Quem tem esse tipo de medo simples aqui? Quem tem? Todo mundo tem um medo simples, né, gente? Eu mesmo morri de medo de dormir em casa essa noite. Viajou todo mundo, estou sozinho lá em casa, gente, é triste demais. Dá até medo à noite. O medo ele pode ser simples, mas ele pode ser contextual. Você pode sentir medo por causa de um assalto. Não é verdade? Você pode sentir medo por causa de um acidente de trânsito, por causa de uma doença. É outro tipo de medo. Enfrentar uma doença difícil. Outro tipo de medo que tem é o medo sentimental. É o medo da decepção amorosa, lembranças do passado, coisas do futuro. É o emocional, o sentimental. Quem aqui tem um medo simples? Levanta a mão. Quem tem um medo simples? Você, Lara. Qual que é o seu medo simples? Fala para mim. Fala. Rato e trovão. Você tem medo de rato e de trovão. Vamos pegar o rato, tá bom? O rato. Por que você tem medo de rato? Porque é muito nojento e eu morei sozinha 4 anos e de vez em quando eu tinha que lidar com algum que aparecia. Então ele é nojento. E por que ele é nojento? Por que o fato dele ser nojento, ele te traz medo? Ele traz doença, ele é nojento. Quando eu via algum rato, eu não comia a semana inteira. E pelo fato dele trazer doença, por que você tem medo pelo fato do rato trazer doença? Porque eu não quero adoecer, E por que você não quer adoecer? Porque eu não quero deixar de fazer as coisas que eu faço e não quero morrer. Eu tenho medo de morrer também. Então lá no fundo ela não tem medo do rato, ela tem medo de quê? De morrer. Tem medo de morrer. Sentimento, contextual. Quem tem aqui algum medo contextual? Pode levantar a mão agora, viu, gente? Eu vi que o pessoal levantou a mão aí. Levanta aí agora. O medo contextual? Fala pra gente aí, qual que é o seu medo contextual? Passa o microfone para ela lá. Eu tenho muito medo de vento. Vento forte, trovoada, assim.
Pela destruição que pode causar, né? E medo também de morrer de algum acidente da natureza, né? Então você não tem medo do ver, você tem medo de quê? Sentimental. Quem tem algum medo na área sentimental aqui, gente? Levanta a mão aí. Quem? Eu sei que tem gente que levantou a mão. Sentimental. Qual que é? Quem? Você? Fala pra gente aqui na área sentimental. Do que você tem medo? Solidão. Por que você tem medo da solidão? Eu gosto de conversar. Por que você gosta de conversar? Dividir informações. Saber e também dar informações. Saber e dar informações. Tá bom, vamos chegar mais a fundo aqui então. Você falou que você tem medo de ficar sozinha, da solidão. Se você ficar sozinha na solidão, o que acontece? Meus pensamentos começam a girar e... Entendi. Vamos voltar aqui de novo. A gente não chegou no fundo ainda. Qual o problema de você ficar sozinha? Tem algum problema da solidão? Aparentemente não, mas tem ou não tem? Será que seria o problema da solidão é por não ter uma pessoa do seu lado para poder compartilhar? O fato de você, quem sabe, por estar sozinha, não se sentir amada? É isso? Quem mais aqui tem algum outro medo sentimental? Fala. Por quê? Uma pessoa triste, ela não consegue reagir, dá depressão. Aí da depressão, ela não se envolve com as pessoas, aí qual que é o problema? Acaba ficando sozinha. E qual que é o problema de ficar sozinha? Fica deprimido. E qual o problema de ficar deprimido? Ele não sai, não faz mais nada, e ele não se sente... Ô, gente, lá no fundo existe 2 tipos de medo, se você for refletir bem. O primeiro é medo de morrer, que foi o que a Lara falou pra gente. De rato, né? Mas na realidade é medo de morrer. E o segundo medo é medo de não se sentir amado. Para pensar. Quando você chegar em casa, pensa qual que é o seu medo e reflete. Você vai chegar, vai no fundo do poço mesmo, você vai chegar nessas 2 conclusões. O que a gente tem medo de verdade é de morrer e de não ser amado. Não se sentir amado. Mas calma, gente, a palavra de Deus tem solução para isso, amém? Amém. Glória a Deus por isso. Quando eu começo a enxergar desse ponto de vista, o medo, então eu entendo que o meu medo não é porque eu vou para Uberaba. O meu medo é que eu não quero morrer e eu quero me sentir amado. Porque imagina se eu for lá, se eu for para lá e der tudo errado, aí eu perder meu emprego numa cidade que eu não conheço, eu não vou pagar a conta, ficar sem dinheiro, vou ficar com fome, e aí vai acontecer o quê, gente? Eu vou morrer, estou com medo de morrer. Imagina, eu estou com medo de não sentir amado, não fazer amigos lá, o pessoal não gostar de mim, não gostar deles, minha família, os amigos, está tudo aqui. Faz sentido ou não faz? Mas a palavra do Senhor tem a solução para o seu medo. E essa solução se encontra no livro de João, capítulo 14, verso 6, e o capítulo 11, verso 25, que diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está dizendo isso? E Jesus é quem? Deus, certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição, capítulo 11, verso 25, e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, vai acontecer o quê, gente? Viverá. Então você não precisa ter medo, porque se você tiver Deus na sua vida, meu irmão, você vai viver, mesmo que você morra. E a vida que Deus tem para oferecer para você é uma vida eterna. Você não precisa ter medo.
Outro texto agora. 1 João capítulo 4, verso 8 e também o verso 18. Olha só o que diz lá. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o... Quem é que lança fora o medo? O amor. E quem é o amor? Deus. Deus, ele é o amor. Ele lança fora o seu medo de não se sentir amado. Pelo fato dele ter te amado primeiro. E o verso que todos nós conhecemos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho por você. Então não tem motivos para você ter medo, não tem motivos para você ter medo. Porque Deus, ele oferece para você a vida e amor. Ele te oferece. Deus, ele tem a solução para o seu medo. Sabe o que ele diz para você hoje? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento, e te seguro, sustento com a minha destra fiel. Não somente hoje, mas todos os dias do ano. A palavra de Deus repete essa expressão, não temas, 365 vezes. Uma para cada dia do ano. Cada dia do ano você tem um motivo para não ter medo. Não ter medo, gente, é confiar nas promessas e na palavra de Deus. O Deus que promete para você segurança, proteção, consolo. Uma pessoa sozinha, ela tende a ter medo facilmente. Mas se estiver bem acompanhada, ela não vai ter medo. E tem companhia melhor do que a companhia de Deus? Não tem. E Ele prometeu, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está com você todos os dias para acabar com o seu medo. Você tem confiado nas promessas de Deus? Você tem confiado na palavra de Deus? A palavra do Senhor, ela incentiva a gente não ter medo. Mas Josafá teve. E sabe qual que é o interessante? É que o medo que Josafá teve foi um medo positivo. Pega o seu guia de mensagem número 1 aí e preencha. É o medo que nos protege de atitudes perigosas contra nós mesmos. É um medo que nos protege. Foi um medo que fez com que Josafá não arriscasse, não confiasse nele mesmo. Mas foi o medo que fez com que Josafá buscasse ao Senhor. Josafá, ele teve medo, e esse medo foi um medo positivo, porque ele refletiu para ele mesmo, e ele não tinha condição de caminhar um passo sequer sem a presença de Deus, porque ele não enxerga o que está na frente. Ele não enxergava se ele ia ganhar ou não, mesmo o exército dele sendo poderoso. O medo de Josafá foi positivo, porque fez com que ele buscasse ao Senhor. Ter medo é saudável, desde que o resultado seja buscar ao Senhor. Quem sabe aqui Josafá tinha um exército muito grande, tinha estratégia de guerra. Quem sabe quando ele ouviu que tinha gente vindo guerrear contra ele, o que deveria fazer? Juntar o conselho de guerra e ver estratégias para contra-atacar. O que Josafá fez? Qual foi a estratégia de guerra dele? Buscou ao Senhor. Ele buscou ao Senhor. Preencha aí o guia de mensagem número 2. O medo positivo é aquele que nos faz refletir em quem somos e o que podemos fazer. É Ele que nos mostra que em Deus encontramos a resposta para o nosso medo, porque sem Ele nada podemos fazer.
Não adianta o que você tem. Você não pode fazer nada sem Deus. Foi o medo que fez com que ele buscasse ao Senhor. Ele primeiro buscou ao Senhor. Em segundo lugar, o que ele fez? Orou. E colocou todo o povo para que orasse e clamasse ao Senhor, pedindo para que Ele libertasse daquela situação. Guia de mensagem número 2. Número 3. Quando vier os gigantes do medo tentando te derrubar, lembre-se de consultar a Deus, através da oração. Confiar em sua palavra e em seu poder. Confie na palavra de Deus. Coloque o seu medo nas mãos de Deus, que Ele vai tirar todo o medo. O amor dEle vai lançar fora todo o medo. Aí Josafá disse: Senhor, o Senhor é o Deus dos céus, o Senhor é o Deus na terra, por favor, Pai, nos liberta, o Senhor deu essa terra para os seus descendentes. Sabe qual foi a terceira coisa que Josafá fez? Primeiro, ele buscou o Senhor. Segundo, buscou o Senhor em oração. Segundo lugar, sabe o que ele fez? Sabe o que Josafá fez? Ele reivindicou as promessas de Deus. E isso é um passo de fé. Não que a gente tem que ficar cobrando Deus, né? Daquilo que Ele prometeu. Mas Deus quer que a gente faça, porque isso demonstra que nós confiamos nele. Ele reivindicou as promessas de Deus para o seu povo. E aí no meio do povo se levantou um profeta, Jaaziel. E sabe o que ele disse? Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição e ficais parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Guia de mensagem número 4. Quando o nosso medo nos faz olhar para Deus e buscar nele solução, a batalha já não é nossa, mas de quem? De Deus. Precisamos apenas tomar a posição da vitória e simplesmente ver Deus derrubando o gigante do medo. Sabe com que Josafá foi para a guerra? Instrumentos musicais, cordas vocais, um grande coro cantando. Essa foi a linha de frente. Porque ele confiou no Senhor. E sabe o que Deus fez? Deus libertou aquele povo. Quando eles iam cantando e louvando ao Senhor, mesmo com medo, eu imagino que eles estavam morrendo de medo, aquele povo tudo cercando eles, eles foram cantando, louvando ao Senhor. Quando eles abriram os olhos, Deus havia ganhado a guerra para eles. Esse é o amor que lança fora o medo. Esse é o amor que lança fora o medo. Eu quero terminar a mensagem dessa manhã, o nosso tempo já está um pouco avançado, mas quero terminar com uma meditação que está na meditação matinal desse ano, escrita pelo Amin Rodô, um teólogo. Se você não tem, adquira, está muito boa a meditação. No dia 15 de janeiro, quando eu estava com medo, morrendo de medo de Uberaba, o Senhor falou comigo através dessa carta que o Amin Rodô escreveu para o seu filho que estava indo para a Alemanha também com medo, estudar o alemão sozinho. E eu espero que essa carta, que me ajudou a vencer o medo e a me apegar a Deus, a confiar nele, também seja a solução para o seu medo também. Ou quem sabe para começar. O texto diz o seguinte, a carta que ele escreveu para o seu filho: minha decisão está tomada, sem olhar para trás, sem demorar-me ou permitir ser governado por vantagens pessoais, planos pequenos, sonhos infundados ou fantasias infantis. O meu alvo é o céu, o meu caminho é estreito, meus companheiros são poucos, meu guia é confiável. Minha decisão é clara.
Eu não posso encolher-me diante do sacrifício, ser intimidado pela adversidade, negociar na mesa do inimigo, ponderar diante do apelo de popularidade ou vagar pelos caminhos da mediocridade. Não desistirei, nem me calarei, até vê-lo exaltado. Em oração, absolutamente decidido, permanecerei no longo corredor do serviço de Cristo. Sou discípulo de Jesus Cristo. Lutarei enquanto tiver tempo. Estarei comprometido com Ele até as últimas consequências. Partilharei o que sei. Servirei até que Ele venha. E quando vier me buscar, e quando vier buscar os seus, Ele não terá nenhuma dificuldade em reconhecer-me. Gente, hoje é o dia de acabar com o medo. Porque o Senhor disse para você: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ser forte no Senhor é o que Deus diz para você hoje. E a meditação desse dia 15 de janeiro termina com uma ilustração, com uma história verídica que aconteceu com Arthur Daniels, atual presidente da Associação Geral, que é o órgão responsável por cuidar das igrejas adventistas do mundo inteiro. E passando por um problema muito difícil, uma adversidade muito grande, Daniels teve medo, estava desanimado, não sabia o que iria acontecer. Foi quando ele recebeu uma carta de Ellen White. E a carta, com palavras de ânimo, dizia para Daniels: enfrente o gigante. Deus nessa manhã quer falar para você: enfrente o gigante do medo. Ele está falando para você o seguinte: meu filho, esse medo que você tem, você precisa ter ele. E quando você encontrar nesse medo a Cristo, que é quem lança fora todo o medo, a Deus como o Senhor da sua vida, você vai ter forças para enfrentar esse gigante. E eu quero perguntar para você nessa manhã: você quer falar para o Senhor: Senhor, hoje aqui eu quero colocar o meu medo diante de Ti, Pai. Eu tenho medo de rato, eu tenho medo de ficar sozinha, tenho medo de vento. Lança fora esse medo, Pai. Quem gostaria de falar isso para o Senhor hoje? Levante a mão. Fique em pé, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, com os nossos medos, na certeza de que o Seu amor vai lançá-lo fora. Por favor, Pai, que esse medo que a gente tenha nos faça refletir que sem Ti nós não podemos nada. Esse medo hoje nos ensinou que nós precisamos buscar o Senhor para que a gente possa enfrentar esse gigante, Pai. Senhor, me ajude a enfrentar o gigante do medo, que é Uberaba. Ajude, Pai, a esse ministério jovem, essa comunidade de jovens, enfrentarem o gigante do medo, em frente a esses grandes desafios. Ajude essa comunidade, Pai, a enfrentar o gigante do medo, que não nos deixa que a gente viva como uma comunidade,
e como a igreja segundo o teu coração. E acima de tudo, Pai, nos ajude a enfrentar o gigante do medo que está no nosso coração. Lança fora esse medo, Pai, com o teu amor, para que a gente possa, Senhor, ver o teu livramento, para que o Senhor possa tomar essa guerra, essa batalha contra o medo nas tuas mãos, e para que a gente parados possamos ver o Senhor vencer por nós. Tudo isso, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Com essa certeza, vamos pedir para que o Senhor possa permanecer no nosso coração e o medo vai embora, amém? Vamos todos juntos cantar: Senhor, habita em mim, mora na minha vida, na minha casa. Eu quero que o medo vá embora. Vamos cantar? Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim. Começar em alguns instantes a escola sabatina, é a nossa aula da palavra do Senhor. Todos são convidados a permanecerem aqui.